Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, na última semana o governo brasileiro decidiu autorizar a elevação de 600 milhões para 750 milhões de litros de etanol, a importação deste produto em relação aos Estados Unidos, grande fornecedor brasileiro. E com este aumento de teto de cota, os Estados Unidos ficarão isentos de pagar a taxa adicional de 20%, numa medida válida pelos próximos 12 meses, ou seja, até agosto de 2020. E sobre essas questões nós vamos conversar agora com o ilustre professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo e professor de Estratégia e Agronegócio da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, da Fundação Getúlio Vargas, na capital do estado de São Paulo. Professor Marcos Fava Neves, boa tarde e seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Boa tarde, é um prazer falar com vocês novamente. Prazer imenso. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esta medida do governo brasileiro que eleva a cota de 600 milhões para 750 milhões de litros de importação de etanol dos Estados Unidos, sem que para isso os Estados Unidos tenham de pagar a taxa adicional de 20% sobre esta elevação de cota, uma medida que será válida por 12 meses. Eu acho interessante, antes de abordar a tua pergunta, fazermos um resgate histórico dos dois maiores programas de etanol do mundo, que são o brasileiro e o americano. Eles partem de uma matéria-prima diferente. O Brasil usa o etanol da cana e os Estados Unidos usam o etanol de milho. O etanol de milho vem crescendo agora no Brasil também. As origens dos dois programas foram em épocas muito distintas, né, quando eles ganharam impulso. O Brasil em 74, 75, com os militares, para diminuir a dependência de petróleo importado. Foi justamente no período da crise do petróleo, né? Por volta de 1973, quando houve aquela decisão da OPEP impondo diversas condicionantes para que o mundo continuasse a se abastecer de petróleo. Exatamente. E aí quando você coloca restrições, surgem alternativas. E o Brasil trabalhou com o etanol de cana, no modelo pró-álcool, né? E os Estados Unidos foi também uma iniciativa semelhante, só que no início dos anos 2000, para também ter mais autossuficiência energética e diminuir a dependência do petróleo vindo lá dos árabes. Isso foi com o presidente George W. Bush. O que é interessante disso? Quando esse programa começa nos Estados Unidos com uma meta de misturar 10% do etanol anidro vindo do milho na gasolina, ele abre um grande espaço na agricultura mundial para crescimento de produções. E o Brasil foi um dos principais beneficiários disso, porque nós pudemos expandir a nossa produção, porque os americanos pegaram e começaram a usar 140 milhões de toneladas de milho para fazer etanol. Milho esse que saiu do mercado internacional, como eu disse, abrindo oportunidades. Então, o programa de biocombustível americano, como qualquer programa de biocombustível que comece no mundo, ele favorece o Brasil, porque nós conseguimos daí ocupar mais espaços no mercado mundial de grãos, rações, proteínas e outros. Então, essa é a origem, né, dos dois programas. Desde então, o Brasil e os Estados Unidos trocam um pouco de produto, porque as safras são em momentos distintos, né? Isso é uma complementaridade da cana e do milho na questão da produção de etanol. E quando os Estados Unidos começaram, por excedentes de produção lá, a invadir muito o mercado brasileiro, foi colocado uma cota de 600 milhões de litros, a questão de uns 3 anos, se não me engano, que estariam livres de entrada, limitados a 150 por trimestre, e o que passasse disso exigiria uma taxa de 20%. Tá? Então isso vem vindo, nós estamos, vamos dizer assim, acostumados já com isso nos últimos anos. Agora, segundo o Ministério da Economia e segundo a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, esta cota de importação teve a sua limitação elevada para 187 milhões e meio de litros por trimestre. Antes eram 150 milhões, agora 187 milhões e meio de litros por trimestre. Exato, o que dá daí os 750 milhões de litros por ano, isentos de tarifa, o que passar disso incide uma tarifa de 20%. Então vamos agora analisar essa medida. Eu, como estudioso do setor,
eu acho que ela tem mais pontos positivos do que negativos. Tudo tem sempre ponto positivo e negativo. Para as duas partes? Brasil e Estados Unidos? Não, para eles isso aí é mais positivo, né? Sim. Eles entrariam na parte dos pontos positivos, porque eles têm uma situação que 750 milhões de litros entram sem tarifa e o resto entra com tarifa de 20%. Mas é pior do que era antes, porque antes era tudo sem tarifa, né? Daí a gente colocou a primeira limitação há 3 anos e agora vem essa limitação um pouquinho menor. Sobre então, excedentes. Exatamente. Para os americanos é uma vitória, eles têm acesso a um pouquinho mais do mercado brasileiro. Para o Brasil, quais são os pontos que eu acho positivos? Primeiro, dá um sinal para os americanos que o Brasil é um tipo de um goodwill, né? Que o Brasil está disposto a negociar mais e estabelecer um acordo de livre comércio com os americanos. Logicamente que isso vai ter uma série de restrições, mas seria algo extremamente importante para o Brasil. Por que é importante para o Brasil ser amigo do grande mercado americano e ter um acordo mais forte com eles? Só de produtos do agronegócio, alimentos e agro, os americanos importaram no ano passado 140 bilhões de dólares. E o Brasil todo o agro brasileiro, produção de comida nossa, exportou 100 bilhões de dólares para o mundo todo. Então veja você, só no agro os americanos importam 140 e nós vendemos para o mundo todo 100. Ter acesso maior a esses 140 é um grande ganho para o Brasil. Então eu acho que nós demos um passo favorável para ter esse acordo comercial. E quem é que perde com isso? Eu acho que o setor de cana do Centro-Sul tem condições de absorver tranquilamente esse limite por conta de que nós estamos com uma produção de cana praticamente igual à do ano passado, com uma produtividade menor e com um consumo de etanol maior. Então eu acho que nós vamos ter preços melhores para o produto mais adiante. Então eu acho que o setor do Centro-Sul não tem um impacto negativo, talvez até seja mais positivo. Quem sofre um pouco mais é o setor de cana do Nordeste, porque esse produto americano entra principalmente no mercado nordestino. Então, num momento onde as usinas do Nordeste poderiam ter preços melhores do seu etanol anidro, até para compensar o baixíssimo preço que está o açúcar no mercado mundial, vai fixar um teto para isso, entendeu? Porque o etanol americano vai entrar. Então, como você vê, tem sempre alguns ganhos e algumas perdas aí, mas na minha leitura, eu acho que os ganhos dessa medida, em representação às perdas, dá um 7-3 a favor dos ganhos. Então, eu tomaria essa medida, sempre observando que esses 3 são os que vão perder, né? Pessoas que se opõem ou criticam essa medida do governo brasileiro alegam que seria mais um favorecimento político e econômico para os Estados Unidos, no sentido do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, estar se voltando excessivamente para os Estados Unidos. O senhor tem essa avaliação, professor Marcos Fava Neves? Olha, se ele estiver fazendo isso, eu acho que é ótimo, porque o Brasil tem que fazer parceria com quem é muito mais rico do que nós, né? Eu acho que essa é a leitura. Quando você faz uma parceria com quem é muito mais pobre, a tendência sua é perder. Então, qualquer tipo de parceria que pudermos ter com o mercado americano, sob essa ótica da tua pergunta, eu acho favorável. Mas o grande ganhador dessa história toda é o consumidor, não é? Nós temos preços mais baratos. O consumidor vai ter acesso para o combustível importado, que pode ajudar a segurar um possível aumento de preços aqui. Então, o consumidor é um grande ganhador também naquela nossa conta de 7-3, né? Então, você tem que analisar na cadeia produtiva. Até que ponto o Brasil necessita, de fato, importar etanol dos Estados Unidos, já que a produção brasileira é tida como mais do que suficiente para o consumo nacional? Então, na verdade, se você fizer um exercício com a frota flex do Brasil consumindo mais ainda do que ela já está, nós não vamos ter etanol suficiente. E eu coloco já vamos dizer assim, um burro na sala, que é uma possibilidade de entrarmos com um volume muito baixo de etanol na entre-safra de cana, pelos fatores que eu já expliquei aqui e não vou repetir. Então eu acho que é bom você ter acesso a esse produto num ambiente onde você pode ter preço mais alto e escassez. Sob a ótica do consumidor,
é bom isso daí. Então, o senhor vê como positiva esta medida do governo? O senhor falou ainda há pouco que os empresários do setor, principalmente os da região sul, eles só têm motivos para entusiasmo e, de fato, o setor se manifestou. A princípio era contrário a esta medida do governo de aumento de importação de etanol dos Estados Unidos. Porém, revendo sua posição e analisando com mais vagar esta medida do governo, os empresários do sudeste e do sul do país reviram suas posições e acabaram seguindo esta mesma linha de raciocínio que o senhor está adotando. Bom, exatamente. E veja bem, isso é para 1 ano, né? É 1 ano. Pode rever outra vez. Então é um sinal positivo que é dado por 1 ano. E também abre-se uma chance de um pedido muito importante para o Brasil, que é acesso maior ao mercado de açúcar dos Estados Unidos, né? É isso que eu quero lhe perguntar. Isso seria um ganha-ganha nesse caso, porque nós temos acesso ao etanol americano e eles acesso ao açúcar brasileiro, que é muito mais competitivo lá do que o deles, e quem ganha com isso lá é o consumidor americano e a indústria de alimentos americana, que vai conseguir comprar um açúcar a condições mais privilegiadas do que ela tem hoje com o mercado protegido. Então, para os americanos também representa um ganho se agora o gesto de goodwill do lado de lá para cá for abrir para mais açúcar brasileiro do Nordeste, do Sudeste, e é o que eu espero. Exatamente a mesma expectativa dos empresários do setor sucroalcooleiro que estão apostando numa contrapartida por parte do governo dos Estados Unidos, permitindo maior entrada de açúcar brasileiro no mercado local. Eu concordo com essa leitura dos empresários brasileiros e acho que nesse caso é até melhor para o Brasil pelo seguinte: o potencial de crescimento de etanol no mercado interno e no mercado externo é muito maior do que o potencial de crescimento de açúcar. Então, se nós conseguimos uma participação maior no mercado americano, removendo algum outro concorrente, vai ser melhor para o Brasil, porque o etanol vai ter chance na China, né, que vai adotar uma política de E10, pelo menos anunciou, misturar 10% de etanol na gasolina a partir do ano que vem, e na chance no mercado interno também, que vem crescendo 30% ao ano e tem muito mais chance de crescer com a retomada do crescimento econômico e a retomada do consumo de combustíveis no Brasil, que eu espero que aconteça agora no último trimestre e no primeiro semestre do ano que vem. Para concluir a nossa entrevista, professor Marcos Fava Neves, o senhor acredita que com essas preocupações ambientais em relação ao consumo de combustíveis fósseis, a médio ou a longo prazo o etanol irá substituir em definitivo a gasolina como combustível? Eu acho que ele tem condição de fazer isso, não totalmente, mas em boa parte, como já é no interior do estado de São Paulo, nos locais que tiverem cana. A cana é imbatível para fazer o etanol. E esse modelo agora da cana integrado com o milho, que eu tenho estudado, é um modelo mais bonito ainda, porque ele permite absorver os benefícios de um e de outro. Então, assim, o etanol, se o brasileiro entendesse efetivamente o que é o etanol perante o mundo, ele teria a mesma visão que ele tem pelo Ayrton Senna, pelos nossos grandes campeões com o etanol. O etanol do brasileiro é campeão mundial, né? Faltaria a ele ter um pouco mais de valorização das pessoas aqui, mais fidelidade para o uso desse produto, porque ele é um produto que ambientalmente é aceito, ambientalmente agora ele volta com mais força nos relatórios das organizações internacionais quando falam de biocombustível, né? E nós somos o mais competitivo no mundo. Quer dizer, o Brasil, com essa rede de postos que ele tem, todos com bomba de etanol, que lugar nenhum do mundo tem, com essa rede de carros que nós temos, né? Cada vez mais a frota flex vai crescendo e tende a chegar a 80% do total da frota brasileira. Com os empresários que nós temos, né? Com a movimentação econômica dessa cadeia produtiva que eu pude já medir em muitas regiões pobres, né? Quando se instala uma usina, a revolução que é naquela cidade, é um campeão, é um Ayrton Senna do combustível, o etanol. Então ele precisa ter esse reconhecimento da sociedade brasileira. Professor Marcos Fava Neves, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. Saiba que é sempre uma enorme alegria tê-lo conosco nos programas da Sputnik. Um abraço e contem sempre com a gente para tentar levar informação e parabéns a vocês pela difusão dessa. Muito obrigado. Este foi o engenheiro agrônomo Marcos Fava Neves, professor de Estratégia e Agronegócio da Universidade de São Paulo, em sua unidade de Ribeirão Preto, interior paulista, e da Fundação Getúlio Vargas, na capital do estado de São Paulo.
O professor Marcos Fava Neves analisou a decisão do governo brasileiro de elevar de 600 milhões para 750 milhões de litros a importação de etanol dos Estados Unidos, sem que os Estados Unidos precisem pagar a taxa extra de 20% excedente sobre a cota anteriormente estabelecida. A medida é válida por 1 ano a partir do final de agosto de 2019.